pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, hoje eu venho aqui trazer a receita de uma empadinha bem fácil de fazer com recheio cremoso de palmito. É maravilhosa. E essa massa que eu vou ensinar para vocês, vocês podem também fazer empadões, pode fazer empada na travessa, pode usar aí o recheio de sua preferência que com certeza vai ficar muito bom. Deixa eu mostrar aqui para vocês a minha empadinha. Olha isso, gente. Lindona, né? Então, antes de irmos aqui para a receitinha, não esquece, já deixa aquele joinha aí para estar fortalecendo o canal e se você ainda não é inscrito, se inscreva. Aproveita também e compartilha esse vídeo com seus amigos e familiares. E agora sim, bora para nossa receitinha. Pessoal, nós vamos começar a empada preparando então aqui o recheio. E para o recheio de palmito, eu vou utilizar 50 gramas de manteiga. Eu estou usando manteiga mesmo. Se você não tiver, pode utilizar margarina. Tenho aqui meia cebola. A minha cebola estava um pouco grande. Eu cortei ela em cubinhos bem pequenininhos, mas você também pode ralar. Se você quiser colocar uma quantidade menor de cebola, fique à vontade. Aqui eu tenho o equivalente a 2 colheres de sopa cheias. Vamos utilizar também pimenta do reino a gosto, 50 gramas de azeitonas fatiadas, pode usar a verde ou a preta, salsinha, eu estou usando aqui 2 colheres de sopa de salsinha, um tomate maduro, bem picadinho assim, tá? Em cubinhos, 3 colheres de sopa de farinha de trigo. Eu pesei e foram equivalentes a 60 gramas. 300 ml de leite em temperatura ambiente. E um vidro de palmito desses aqui, que vem escrito 540 gramas peso líquido. Porém, quando você tira a água, né, o peso drenado, 300 gramas. Então, na verdade, 300 gramas de palmito, tá? Esse palmito que eu vou utilizar, eu já comprei ele assim, cortadinho em cubinhos. Se você preferir estar triturando o seu palmito, também pode. Se quiser cortar em rodelas, também pode, tá? Eu sempre uso ele assim em cubinhos, eu acho que fica bem legal a apresentação para fazermos empadinhas. E também vamos utilizar sal. Porém, o sal, gente, ele é assim, né? Bem particular. Tem pessoas que gostam mais salgadinho, né? Ou com menos sal, então o sal também é a gosto. E nós vamos começar, então, colocando a manteiga na panela e vamos levar ao fogo para ela derreter. Esse processo que nós vamos fazer é como se estivéssemos fazendo aqui um molho branco, né? Um molho bechamel. A manteiga, então, já derreteu e eu vou acrescentar a cebola. Vamos deixar aqui dar uma refogadinha na cebola. Pessoal, o cheirinho aqui da cebola refogando na manteiga é um dos cheirinhos mais gostosos da culinária. Eu amo. Pra mim, né, gente, é um dos melhores. Agora, então, aqui já deu uma refogadinha. Eu vou acrescentar a farinha de trigo. E vamos mexer. Deixa em fogo médio, vai mexendo. É preciso fazer esse processo para que o nosso molho branco não fique com sabor de farinha. Eu deixo aqui, olha, cerca de 1 minutinho a 1 minutinho e meio mexendo. Você vai observar que começa a fazer uma espuminha. Então, agora já está no ponto de colocarmos o leite. E eu também vou adicionar o leite aos poucos. Coloquei aproximadamente metade do leite. Vou mexer. E daqui a pouquinho a gente já coloca o restante. Agora, então, vamos mexer até dissolver esses bloquinhos que ficaram aqui de farinha de trigo, né, do creme, tá? Vamos mexendo até dissolver.
Pessoal, aqui o meu creme então já engrossou e eu vou colocar agora aqui o palmito. Agora eu estou deixando aqui em fogo baixo, enquanto eu vou adicionando aqui o restante dos ingredientes. Vou colocar o tomate, a azeitona, a salsinha, pimenta do reino e o sal. Agora é só mexermos e já vai ficar aqui um recheio maravilhoso de palmito. Pessoal, a manteiga que eu usei era sem sal. Se você utilizar manteiga com sal, fique bem atento aí na hora de acertar, tá? Para não deixar o seu recheio salgado. Pessoal, olha que recheio simples, porém muito lindo, apetitoso. Pra mim, gente, recheio de palmito tem que ter palmito assim, tá? Eu sei que tem pessoas que gostam de colocar milho, ervilha, você pode colocar. Mas quando nós fazermos aí pra venda, tá? Um empadão ou uma empada de palmito, o principal ingrediente tem que ser o palmito. É ele que tem que estar aqui em maior quantidade no recheio. E eu amo fazer recheio de palmito assim, apenas com pedacinhos de tomate e azeitonas. O meu ainda está aqui em fogo baixo. Depois que eu coloco então todos os ingredientes, eu deixo cozinhar aqui uns 2 ou 3 minutinhos, mexendo, e já desligo. E aí então nós vamos deixar ele em um outro recipiente e vamos preparar a massa. E agora então vamos preparar a massa da empadinha de palmito. Eu tenho aqui 2 xícaras de farinha de trigo. A xícara que eu uso para medir os meus ingredientes, ela é uma xícara de 250 ml. Nós não podemos confundir ml com gramas, pois são medidas diferentes. Então, na descrição do vídeo, eu vou deixar a medida em peso para vocês também, tá? Então, a xícara que eu usei para medir 2 xícaras é essa daqui. Ela tem 250 ml. Aqui eu vou colocar meia xícara de amido de milho, ou para quem não sabe o que é amido de milho, maisena. Essa massa, gente, é um espetáculo, pode fazer que você vai amar. Vou colocar aqui também uma pitadinha de sal. 90 gramas de manteiga ou margarina. Eu estou usando aqui margarina. Se você não tiver balança para pesar, 90 gramas é mais ou menos assim, olha, 3 colheres de sopa cheinhas, tá? Ó, 1, 2, aqui ficou um pouquinho, mas só para vocês observarem, tá? 3. Vou dar uma misturadinha. Vou colocar agora aqui leite, 120 ml de leite. Meu leite está em temperatura ambiente. Vou misturar um pouquinho aqui com a colher e já vou pôr a mão na massa. São apenas esses ingredientes. E com essa massa, você consegue fazer empadinhas, tortinhas, empadões. Então, ela é uma massa aí econômica e que vale a pena você ter anotada. É muito saborosa e a consistência dela depois de assada é show. Vamos lá então, hora de pôr a mão na massa. E olha, pessoal, não precisa nem sujar a bancada. Pode amassar aí dentro da tigela mesmo, sem problema nenhum. E assim que você sentir, tá, que a margarina ou a manteiga já está bem misturadinho aqui na massa, já está pronto. Olha que beleza, já não gruda mais na mão, ficou uma belezura. Eu gosto de deixar ela descansar na geladeira por pelo menos 20 a 30 minutos. Isso vai garantir que quando nós modelarmos as empadas, ela não fique aquela massa elástica. Sabe aquela massa que nós abrimos e ela vai voltando? Se nós deixarmos descansar por esse período, não vai acontecer isso. Então, eu vou cobrir com um plástico e levar à geladeira por 20 minutinhos. E para fazer minhas empadas, eu vou utilizar essa forminha. Essa minha forminha, ela é número 3. Ela tem a medida de 7,5 centímetros, aqui no fundo 4 centímetros e de altura 2,5. Mas você pode fazer a empadinha do tamanho que você desejar.
Esse tipo aqui é aquela empadinha que geralmente vende nas lanchonetes, tá? Lembrando que com a mesma massa você também pode fazer aí uma forma só, um empadão, né? Pode fazer naquelas forminhas descartáveis. Pode fazer também naquelas marmitinhas descartáveis. Eu, inclusive, já ensinei um empadão na marmitinha descartável aqui no canal. Quem ainda não assistiu, eu vou deixar tudo aqui no link da descrição para vocês irem acompanhando. Então, agora vamos modelar as nossas empadas. Minha massa já ficou na geladeira. E agora, então, eu vou fazer assim. Eu vou pegar aqui uma quantidade de massa, né? Uma bolinha. Se você quiser abrir a massa também com o rolo, também pode, tá? Eu vou fazer assim, que eu acho bem fácil. E nós vamos aqui, olha, modelando a forminha. Modelando a massa no formato da forminha. Então, é só ir apertando aqui com o dedo, vai fazendo bem o formato, principalmente aqui, para modelar e fazer esse formato, fazer esse ângulo, aperta bem. E deixa sempre a sua massa ultrapassando aqui a beiradinha, tá? Aqui, então, eu modelei as minhas forminhas. Lembrando, gente, que a gente não pode deixar a massa muito grossa, tá? Deixa ela fininha. A minha está mais ou menos nessa espessura, olha. Dá pra vocês verem, né? O recheio, gente, já tá uma maravilha. Olha, gente, ai que delícia de recheio. Super cremoso, bem bonito, né? Coloridinho. E eu vou colocar aqui uma quantidade bem legal. Aqui fica difícil falar uma quantidade certinha pra vocês, porque, gente, vai variar muito aí do tamanho da sua forminha, tá? Mas deixa ela assim sempre cheinha. Para fechar a empada, eu também vou abrir a minha massa aqui na mão. Mas se você preferir, pode colocar a massa entre dois plásticos, né? Pega o saquinho plástico, abre lá, coloca outro embaixo. Coloca um plástico embaixo, amassa, outro plástico em cima e com um rolo você vai conseguir abrir. Mas essa massa, gente, ela é tão boa de abrir assim também com a mão, que é muito fácil. Então, olha, você coloca aqui em cima da empada, tá? E agora, vem apenas apertando aqui na própria beiradinha da forminha, que a massa já vai unindo com a massa que estava embaixo. E ao mesmo tempo, nós vamos aqui, olha, cortando e retirando o excesso. E olha aqui, gente, que lindeza. Pessoal, uma coisinha que eu esqueci de falar pra vocês é que não precisa untar a forminha. Ela vai soltar bem facilmente depois. E aqui, gente, outra coisa que eu queria que vocês observassem é que eu deixo a minha empadinha assim bem altinha. Ela fica assim, como se fosse assim, né? Ela fica assim, olha, fazendo essa curva aqui em cima. Porque quando a gente desenformar, vai ficar muito linda. Aquela empadinha reta, eu acho que ela não tem tanto apelo visual para venda, como tem uma empadinha que fica assim, nesse formato. Pessoal, e essa quantidade de massa que eu fiz aqui, eu consegui fazer 8 empadas nesse tamanho que eu mencionei para vocês, tá? Usei toda a massa. Porém, a quantidade de recheio, eu usei apenas metade. Então, se você quiser fazer uma quantidade de massa para utilizar todo o recheio, você vai ter que dobrar a massa. E na descrição do vídeo, eu vou deixar para vocês. Então, a quantidade que eu usei, e se você quiser dobrar a massa, a quantidade certinha de ingredientes, tá? Vai estar tudo anotadinho. E eu, inclusive, fiz aqui, olha, para enfeitar a minha empada, um coraçãozinho com a mesma massa. E agora, eu estou pincelando gema de ovo. Eu peguei a gema, retirei a película, dei uma batidinha nela e estou passando aqui na empada para ela ficar bem linda depois de assada.
Eu vou colocar essas minhas forminhas dentro de uma forma maior, né, uma assadeira, para facilitar na hora de levar ao forno. E vou assar as minhas empadas entre 180 a 200 graus. E eu falo para vocês certinho depois o tempo que ficou aqui no meu forno. Lembrando, gente, que meu forno é a gás, forno de fogão comum, e ele é bem lentinho, viu? Esse meu forno aqui deixa um pouco a desejar. Então, no forno, gente, você fica de olho aí no seu, porque pode ser que asse, né, mais rápido do que o tempo que a minha levar aqui no forno, ou também demore um pouquinho mais. Aqui eu não tinha todas as forminhas, né, no mesmo formato, então eu estou usando duas aqui, tipo forminha de pão de mel, que também dá para fazer a empada normalmente, ela só vai ficar com o formato, né, diferenciado. Aqui estão elas então dentro da forma e agora vamos ao forno. Pessoal, e nossas empadinhas já assaram, elas ficaram aqui no meu forno cerca de 25 minutos e já ficaram assim, olha, super douradas e muito bonitas. Essa daqui eu já retirei da forminha, está bem quente, mas eu retirei para vocês verem. Olha aqui, gente, fundo perfeito, tá? Muito linda e o perfume aqui na cozinha está divino. Lembram que eu fiz duas aqui na forminha de pão de mel? Eu cortei uma aqui para vocês verem, gente. Olha isso. Super recheada. E ó, sente a cremosidade do recheio, tá? Bastante recheio. Recheio cremoso e a massa bem crocante e levinha. E para vocês verem como é fácil de tirar da forminha, eu vou tirar uma aqui. Vocês viram que linda o formato? E olha como ela é aqui grandona, tá? Enche a minha mão. Então vamos lá, é só virar a forminha que ela sai com muita facilidade. E eu estou colocando aqui uma forminha de papel número 1. Porém, não é a forminha própria para empada, né? A forminha própria para empada, ela é mais alta. Como eu não tenho aqui, estou colocando apenas para demonstração. E olha que lindeza. Se acontecer da sua empadinha não soltar com facilidade, você pega uma faquinha e passa somente aqui, ó, na beiradinha, porque pode acontecer da gema do ovo, quando nós passamos, grudar e ficar aqui grudadinha, impedindo que ela se solte. Mas é só passar aqui delicadamente que vai soltar com muita facilidade. Vou cortar uma aqui para vocês verem então. Vamos lá? Estão preparados aí? Então vamos lá. Olha, gente, que beleza, que maravilha. Como está muito quente aqui a minha, eu coloquei ela de volta aqui no prato, mas vocês podem aí observar que bem recheadinha que está, recheio bem cremoso e massa bem crocante. Pessoal, espero então que vocês tenham gostado aqui dessa receitinha e se vocês gostaram e fizerem, deixe seus comentários aqui pra mim. Pessoal, e essa empadinha, ela tem a validade de 5 dias em geladeira e se você congelar, você pode estar aí tendo uma validade de 30 dias. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, agradeço muito a companhia de vocês. Até nosso próximo encontro então e fiquem com Deus. Tchau!